tem sido usada no seu lar, ela tem sido referencial para a sua vida, para a sua casa, para a vida dos seus filhos. Por isso, leamos: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus abençoe a tua palavra lida nesse instante. Esse texto é conhecido, é usado muitas vezes para ordenação de oficiais, para sermões que falam da palavra de Deus. E falando sobre família, nós temos o nosso referencial, que é a Bíblia. Então é necessário que, para termos uma família abençoada, a palavra de Deus precisa ser ensinada, ela precisa ser inculcada, ela precisa ser vivida dentro do lar. Muitas vezes formamos os nossos filhos, conduzimos eles para a escola, chegamos em casa, cobramos deles o dever de casa, encaminhamos nossos filhos para a faculdade, instruímos eles para uma formação acadêmica ou laboral. Queremos o melhor para os nossos filhos. Mas aonde a palavra de Deus está nesse processo? Será que ela é também exercitada, é cobrada, é instruída? É nisso que estaremos meditando. O nosso conhecido Timóteo, ele é chamado lá no Atos 16, no verso 1, diz assim: Paulo leva consigo a Timóteo, chegou também a Derbe e a Listra, e ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Qual o exemplo que os seus filhos têm dado? Qual o exemplo que meus filhos têm dado por onde eles têm andado? Qual a fama que tem corrida dos nossos filhos? Aqui nós estamos nos primeiros séculos da pregação da palavra de Deus, e ela já era conhecida fora de Jerusalém. Paulo está indo para a Ásia Menor, caminhando depois ali de Tarso, passa por essa cidade e ouve essa informação, que ali havia um jovem temente a Deus. E esse jovem vai assumir a igreja ali na região de Éfeso. E muitas vezes nós, como foi falado aqui pela nossa irmã, os nossos jovens talvez não estão preparados para assumir uma igreja, não estão preparados para assumir até uma família, porque a sociedade hoje está impondo aos nossos filhos: conquiste tudo, se houver tempo, constitua uma família. Para as nossas moças, faça tudo, se tiver tempo, você adote um filho, porque nem ter você não precisa. E alguns ainda mandam tirar os filhos que têm. Essa é a sociedade de hoje. Será que os nossos filhos estão dando bom testemunho? A referência de Timóteo é que ele dava bom testemunho aos irmãos. É isso que nós temos que ter como referencial da Bíblia no nosso lar. Na época da minha infância, os nossos pais nos cobravam versículos de cor. Durante a semana, decorar. Para chegar na EBD, a criança que falava o versículo mais de cor tinha ali um agrado, tinha uma estrelinha, uma coroinha, tinha um quadro, e todo mundo queria fechar aquela porcentagem de estrelinha ali para ganhar uma Bíblia, ganhar um brinquedo, um agrado. Mas isso era inculcado no nosso coração. E você aprendia e decorava, e isso hoje é usado para muitos que foram criados em lar cristão, uma base para você conhecer a palavra de Deus. Por isso é necessário que nós, pais, inculcamos isso nos nossos filhos.
Porque o texto que nós lemos como base para a nossa reflexão diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, e sabendo de quem o aprendeste. O que seu filho tem aprendido? As filosofias deste mundo ou os conhecimentos de Deus? Timóteo estava sendo criado por um pai grego, e ali havia a ascensão do Império Grego, das filosofias gregas, que hoje, até hoje, permeiam o nosso século, mas ele foi influenciado pela palavra de Deus. Porque no mesmo texto, em 1 Timóteo, fala que a fé de Lloyd, que era a avó, e da mãe, passaram isso para o seu neto, e a sua mãe para o seu filho. Então, de geração a geração, era um princípio judaico, de ensinar, porque até aquele tempo não havia escrita para todos, então o conhecimento era passado de forma verbal. E para você aí que gosta de passear com o seu filho, você estar ao caminho, estar passeando no seu carro, ouvindo louvores, mostrando as belezas naturais e mostrando ao seu filho que aquilo é criação de Deus, que foi Deus que formou aquilo, e o tempo todo isso era passado para os filhos judeus. E isso eram os ensinos de próprio Moisés: inculcarás na cabeça do teu filho. E a Bíblia aí nos fala para literalmente abrir a mente do seu filho, no princípio ali metafórico, bate a cabeça numa pedra, numa penha, para que abra a cabeça do seu filho e inculque ali os conhecimentos. Muitas vezes queremos que os nossos filhos decorem livros de filosofia, de mecatrônica, de engenharia civil, engenharia matemática. Mas será que temos a mesma diligência para cobrar dos nossos filhos a palavra de Deus? Quantos versículos você sabe, meu filho, da palavra de Deus? Quantos livros da Bíblia você sabe de cor? E muitas vezes nós perdemos esse privilégio. Queremos que os nossos filhos saibam o inglês, o francês, o espanhol, mas às vezes ele não conhece nenhum versículo da Bíblia. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Hoje nós temos a escola dominical, temos os nossos professores do departamento infantil que dedicam, preparam material, mas isso é papel do pai e da mãe. A escola, tanto regular como a escola bíblica, é uma ferramenta a mais. São 1 hora, 2 horas que temos aqui na escola dominical para inculcar nos nossos filhos alguma palavra. Mas é no dia a dia, é no momento da refeição, é no deitar, quando seu filho está aflito, você levar uma palavra de conforto a ele. Quando ele está tendo perspectiva de um casamento, de uma profissão, você tem a palavra de Deus como referencial para ele. Por isso que ele chama a atenção naquilo que aprendeste que fosse inteirado. Timóteo era convertido desde a adolescência. Segundo William Hendricks, ele aprendeu, ele conheceu e se convenceu da palavra de Deus. Hoje muitos jovens vão para a faculdade e se desviam. Não foi a faculdade que desviou o seu filho já estava desviado, porque a influência do mundo penetrou no seu coração e ele se deixou levar pelas vãs filosofias. Timóteo estava sendo influenciado por uma comunidade grega, que debatia tudo, queria questionar tudo, tinha uma visão de mentalidade superior a muitas outras nações, mas Timóteo foi influenciado pela palavra de Deus, que a sua mãe e a sua avó inculcava no seu filho e no seu neto. Por isso é necessário, você aqui hoje presente, temos aqui alguns avós, é responsabilidade sua também, como segunda mãe e segundo pai do seu filho, inculcar neles a palavra de Deus. E as mães fazer esse papel, porque o texto de Atos 1 diz que o pai era grego, e logo em seguida Paulo circunda Timóteo no conhecimento da palavra de Deus, cumprindo a lei judaica. Então ele rompeu com o conhecimento grego, com a filosofia grega, e se firmou no conhecimento da palavra de Deus. E Paulo, ele vai dizer em Atos 14, Atos 19,
Atos 20 e Romanos capítulo 1, verso 13 e 14, que Deus veio para gregos, judeus e para todo homem. Então, mesmo a Eunice casando com um pai grego, a salvação veio para todos. Então, o seu papel como mãe, se o seu esposo não faz o papel dele, é seu papel como mãe inculcar na cabeça do seu filho a palavra de Deus. Deus vai cobrar dele, é com ele. E para você, pai, também é sua responsabilidade. Os filhos são herança do Senhor. E qual herança você vai devolver para Deus? Está aqui meu filho que me deste, vai fazer como Adão? Foi você que me deu, não pedi. E quantas vezes oramos pelos nossos filhos noite adentro, quando eles estão enfermos? Corremos atrás do melhor plano de saúde para os nossos filhos. Queremos a melhor faculdade, a melhor escola. Será que oramos pela salvação deles também com a mesma intensidade? Com o mesmo vigor? Com o mesmo desprendimento? Levamos os nossos filhos para a escola na enchente, depois do horário, chegamos atrasados ao serviço às vezes, mas para a escola dominical, será que temos o mesmo zelo? Como que eles vão aprender se nós não ensinamos? Qual o exemplo que temos dado para os nossos filhos? Continuamos o texto, propriamente dito. Timóteo tinha um pai espiritual, que era Paulo. E ele, volta e meia, ele chama Paulo, tanto em 1 Timóteo como em 2 Timóteo, tu, porém, os outros estão fazendo qualquer coisa, mas você não vai fazer isso. Os outros estão pregando falsos ensinos, você não vai pregar esse ensino. Os outros estão fazendo outras coisas, mas você não vai fazer. Foge dos prazeres da mocidade. Foge das coisas erradas, foge das vãs sutilezas, mas você não. É isso que temos que impor nos nossos filhos, que você é diferente, você foi escolhido por Deus, você foi amado por Deus. Eu não sei se você já teve o privilégio de discipular alguém que não tinha nenhum conhecimento da palavra de Deus, e ele tem um desejo, um afã de querer ler a Bíblia todo dia e de ficar te ligando, me esclarece isso, me explica isso, me mostra isso. E você tem um filho dentro do seu lar, tem a palavra de Deus em várias traduções, em vários modelos, e às vezes você não tem oportunidade de fazer isso com o seu filho. Por isso é necessário que corrijamos nossos filhos à luz da palavra de Deus, porque Paulo admoesta Timóteo, porque ele vai liderar uma igreja, ele vai ser um pastor, e vai dando exemplos e características de um líder. Você vai escolher diáconos, você vai escolher presbítero, eles têm que ter essa característica. Você vai instruir os anciões, você vai instruir as viúvas, você vai aconselhar os jovens, você vai aconselhar as moças, você vai aconselhar os servos, aos patrões. Então, sempre ele vai demonstrando a forma de fazer isso, porque ele era o tutor espiritual de Paulo. Qual é o seu referencial, jovens aqui presentes? Como líder, como exemplo, o seu pastor tem o exortado dia após dia, domingo após domingo, mas a própria palavra de Deus nos exorta como devemos ser. Então não devemos fugir das nossas responsabilidades, principalmente falando de família, como pai e mãe. Aqui o texto enuncia a avó Lloyd, mas a responsabilidade é do pai e da mãe de educar os seus filhos na palavra de Deus. O verso 15, ele diz que temos que, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando olhamos para Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 18, temos o relato de Jesus ao jovem rico. E Jesus pergunta a ele sobre os mandamentos.
E ele responde que desde moço ele cumpre tudo. Mas Jesus fala uma pergunta para ele: vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue. Aquele jovem conhecia a palavra de Deus, mas ele não obedecia integramente, porque o amor dele estava na sua profissão, na sua faculdade, no seu carro, traduzindo para os dias de hoje, na sua vocação empresarial. Ele administrou talvez os negócios dos seus pais e criou uma grande fazenda, e essa fazenda dava altos lucros, e ele era abastado, ele era religioso, mas ele não temia a Deus. Por isso não é simplesmente decorar a palavra de Deus, é ela criar no coração do jovem o desejo do arrependimento, de uma conversão sincera, genuína, a ponto que tudo tiver ruim, o seu filho vai permanecer na palavra de Deus. Mesmo que venham as adversidades, o seu filho vai permanecer na palavra de Deus. Tem um casal que se adentrou ao templo e chegou aqui com a sua filha, com a Biblinha, e ela mostrando a palavra de Deus. A nossa SAF dá para os nossos filhos no primeiro aniversário uma Bíblia. Mas a SAF só está dando a Bíblia, é papel do pai, eles estão ali me olhando. Todo dia abrir a Bíblia. A criança vai olhar aquelas figuras, aquelas imagens, e ela está aprendendo. Mas é o papel do pai dia a dia interceder. Porque a palavra de Deus tem que gerar no coração do jovem a salvação. Porque senão será só conhecimento, será só mais uma informação sobre Deus. Isso se chama teologia. Mas o arrependimento vai dar ao jovem a salvação, o conhecimento, o temor de Deus. Por isso é necessário que inteiramos os nossos filhos, para que desde a infância saibam as sagradas letras, que podem tornar-te sábio. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. Tem teólogos que sabem a Bíblia de cor e muitas vezes ainda não são salvos, porque eles conhecem a Bíblia. Elas não foi convertida pelo coração. Partindo para esse texto, do verso 15, diz que muitas vezes nós buscamos a sabedoria humana, o conhecimento pleno da nossa vocação profissional. Hoje você tem aí o YouTube, que pode te mostrar como fazer qualquer coisa. Você tem uma dúvida, vai lá no Google ou no YouTube. Mas a palavra de Deus, ela não é respondida por esses canais. Ela precisa ser aplicada no coração. Como Salmos 1, meditar nela dia e noite. Não é só quando você tem uma dúvida, acessar ao conteúdo, ou buscar uma palavra-chave. Ela precisa ser digerida, numa expressão aqui, ruminada no pensamento, a ponto de você ficar lembrando ela o tempo todo, para quando você for tentado, quando você for arguído da sua fé, você está isso ali pronto para responder. Por isso não é só um conhecimento lá na infância, ele tem que ser passado pela adolescência, pela juventude, para te tornar-te padrão aos fiéis. Porque aí sim você vai dar bom testemunho. Muitas vezes a Bíblia, ela só é aberta na igreja. E hoje talvez nem necessário, porque o tempo que você não abre, você não sabe aonde estão os textos. E é o nosso irmão ali, gerador de caracteres, editor de imagens, Danilo, projeta antes de você, porque você nem sabe aonde estão os livros da Bíblia. Como que você vai conhecer a salvação, receber, se você não manuseia a palavra de Deus? Timóteo, ele foi instruído a isso, porque eles tinham um plano para a sua vida.
Eu os convido a ler alguns versos de Timóteo. 2 Timóteo 4:2 diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. É todo o tempo, é continuamente, é pregando tanto o amor de Deus como a doutrina. Muitas vezes nos apegamos à doutrina e esquecemos do plano de salvação. Ou, doravante, às vezes queremos pregar a palavra de Deus, mas escolhemos a quem Deus vai salvar. É todo o tempo. Às vezes queremos levar nosso filho para a missão, mas o seu filho ainda não é salvo. O seu filho ainda não é escolhido, ainda não é regenerado, ainda ele não tem a convicção de fé. É necessário que você pregue ao seu filho o plano de salvação, porque às vezes ele está só vindo ao templo, e quando ele se tornar moço, ele vai se desviar da palavra de Deus. Por isso temos que estar atento a isso, para que o nosso filho seja modelo e padrão de fé. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é como ensino segundo a piedade. É enfatuado e nada entende, mas tem mania por questões e contenda de palavras, de que nasce a inveja, a provocação, a difamação, suspeitas malignas, alternações sem fim por homens cuja mente é pervertida, privados de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. É necessário que você pregue a palavra de Deus. É necessário que você insta a todo o tempo. 1 Timóteo 4:6 diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e de boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente a piedade. Muitos pastores, às vezes, se apegam ao conhecimento literal da palavra de Deus, mas perderam a piedade, o temor de Deus, da sua meditação diária, para ele mesmo ter o temor de Deus. Muitos pastores pregam Deus, pregam, mas às vezes não estão se alimentando para si próprio. E é papel meu, como pai, colocar isso no conhecimento do meu filho, para que ele tenha piedade do temor de Deus. Eu estou aqui agora com a palavra, você tem aí a Bíblia. Isso foi manuseado pelos profetas, foi manuseado por Davi, pelo próprio Moisés, pelo próprio Cristo, quando criança no templo. Você já parou para pensar que essa Bíblia que você está na mão foi a mesma que Jesus está sendo questionado ali pelos principais da sinagoga, e ele sabia do propósito que tinha sido dado a ele, que ele iria para a cruz? Desde a infância ele sabia do propósito dele. Temos o relato de Samuel, quando ele é chamado pela sua mãe ali consagrado, e ele já tinha sido um propósito de Deus para a vida de Israel, porque Deus ia julgar Eli. Eli era o sacerdote, e os seus filhos pecavam dentro do templo. Os filhos que eram para ser exemplo estavam difamando o sacrifício. Eles tiravam a gordura, a picanha, a carne mais saborosa para eles. E o seu pai era conivente com o pecado dos seus filhos, criado dentro do templo. Mas Samuel é levantado para corrigir o próprio tutor dele. Pensa, você já parou para meditar nesse texto? Que a oração de Ana lá atrás, suplicando para ter um filho, era um propósito de Deus para corrigir o sacerdote daquele tempo. E levanta Samuel, o tutelado corrigindo o tutor. E Eli fala: boa palavra. Deus, faça o que você tem que fazer.
o julgamento veio para Israel. Seus filhos foram mortos, a arca da aliança foi levada e acabou a alegria. Ecabode. Muitas vezes nós achamos tão belo esse templo, achamos tão belo as atividades que as nossas crianças fazem ali na sala, mas a responsabilidade é minha e sua de criar os nossos filhos. O texto continua ainda dizendo, 2 Timóteo 4:5, diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Você, jovem, já fez uma análise? Qual o seu futuro no reino de Deus? Você já fez uma reflexão, pai, qual é o futuro do seu filho no reino de Deus? Timóteo está recebendo uma orientação do seu tutor para que ele seja exemplo, que ele venha cumprir o seu ministério, mas adverte que ele vai passar por várias situações delicadas, terá aflições, terão falsos profetas, terão doutrinas contrárias à palavra de Deus, mas ele o exorta para ele se continuar firme. Então é necessário que você tenha o conhecimento da palavra de Deus. É necessário que você ensine ao seu filho em todo o tempo. Porque no verso 16 diz assim: toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Você está educando o seu filho em qual padrão? Você está corrigindo o seu filho em qual padrão? Você está ensinando o seu filho em qual padrão? A Bíblia é seu referencial? Você, jovem, tem a Bíblia como referencial? O seu casamento que está sendo proposto está segundo a Bíblia? A sua profissão está segundo a Bíblia? Então a Bíblia primeiro ela te ensina, depois ela te corrige, e você vai ser educado na justiça de Deus, não na justiça dos homens. Mas se eu não conheço a palavra de Deus, como ela vai me inspirar? Como ela vai me trazer o entendimento das coisas de Deus? A Bíblia foi escrita, segundo alguns teólogos, num período de 1.600 anos, 36 autores, 66 livros, que tem todo o fundamento para a vida de um homem e de uma mulher e de uma família. Eu creio que se você fizer uma análise, principalmente aqueles que estão aí da minha idade, que seu pai tinha muito mais sabedoria que você pensava. E você vai saber disso quando você casar e tiver filhos. E você vai dar 100% de razão ao seu pai e à sua mãe, se ele te ensinou à luz da palavra de Deus, e se ele foi exemplo também de fé. E muitas vezes nós achamos que o conhecimento do mundo é melhor, e queremos buscar isso, nos enfadamos em noites estudando vários livros, famoso aí TCC, monografia, exegese, mas e a palavra de Deus, aonde ela está? Aqui o texto está até em alto, toda a Escritura é inspirada por Deus. Não tem nenhum versículo aqui que não foi inspirado por Deus. Então é necessário que você leia de Gênesis a Apocalipse, que você busque nesses livros a palavra de Deus, para não chegar ao ponto do rei Ezequias, quando ele assumiu ao trono, a palavra de Deus tinha se perdido dentro do templo. Hoje se perde dentro da nossa casa. No domingo de manhã, onde está a Bíblia? Eu acho que está ali, escondida ali. Entre tantos livros, talvez, da sua biblioteca, a Bíblia está lá escondida. E aí eu vou aproveitar aqui uma ilustração que é contada muitas vezes por alguns pastores, de um pastor, não é o pastor Eberson, e a irmã também não, acho que não é da igreja,
que não lia a Bíblia, que estava lá com dificuldade e tal, e ela falou que tinha perdido os óculos. Vocês já sabem a história, né? O óculos estava dentro da Bíblia. Então, fazia muito tempo que ela não lia a Bíblia. Então, muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus tem todo esse requinte, toda essa sabedoria, toda essa história, mas é só conhecimento. Ela está só guardada num local lá como decoração, como a Bíblia que a minha mãe me deu, a Bíblia do dia da minha profissão de fé, a Bíblia da mulher, a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia Thompson, a Bíblia Genebra, mas é só mais um livro dentro da minha coleção, porque ela não produz em mim o ensino, ela não me repreende, ela não me corrige, ela não me educa, e eu transfiro isso para o mundo, para a escola, para a faculdade, e aí o seu filho, quando chega no trabalho, quando ele chega lá no meio de uma faculdade, ele é influenciado, ele é desviado, e ele vai pecar contra o Senhor. Por isso é necessário que você se alimente da palavra de Deus. Convido você a ir ao livro de Salmos, Salmos 19, versos 7 a 9. Salmo 19, 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor é límpido e permanece para sempre, e os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilado dos favos. Eu tive o privilégio de nascer no lar evangélico, de ter meus pais e meus avós, tanto materno como paterno, criado à luz da palavra de Deus. E eu tive o privilégio de ter meu avô ensinando a palavra de Deus para mim, mesmo eu e meu irmão já sendo formados e oficiais da igreja. E meu avô abria o texto e perguntava: você já leu esse texto? Você está ouvindo isso aqui? E literalmente mandar desligar a televisão: eu quero ensinar um negócio para vocês hoje. E eu e meu irmão já éramos adultos. Isso é um privilégio, meu irmão. Para você, pai, para você, avó, não perca essa oportunidade de ensinar o seu filho na palavra de Deus, de você ter a alegria de ver ele na presença do Senhor, porque Samuel, quando chega nos seus últimos dias, ele assenta ao trono, diferente de Eli, que morreu ao saber o fim dos seus filhos, que morreram na batalha contra os filisteus. Ele fala aqui, minha vida está diante de vocês, me julguem, vê se eu falhei com vocês alguma vez. Esse deveria ser o legado dos nossos filhos, ser o legado de nós pais para os nossos filhos, quando alcançarmos os nossos últimos dias, como Davi está ali abençoando seus filhos, e os patriarcas, transmitir a bênção aos seus filhos com prazer, com regozijo no coração que você cumpriu a sua missão. Então ainda é tempo de você orar pelo seu filho e clamar pela salvação dele, para que ele venha se converter genuinamente, e que você possa literalmente descansar no Senhor, porque sabe que o seu filho está salvo, está livre da ira vindoura, e que ele conhece a palavra de Deus, e ele pode ir para qualquer lugar deste mundo, que ele não vai se afastar do Senhor. Que você tenha essa convicção, porque você cumpriu o seu papel. Sabemos que a salvação vem de Deus, é Ele que salva, é Ele que justifica, é Ele que corrige no tempo dEle, mas você não pode negligenciar o seu papel. Hoje você tem a internet, tem o WhatsApp, você pode mandar mensagem toda hora para o seu filho.
Você às vezes liga para o seu filho perguntando aonde ele está. Por que não chegou em casa ainda? Mas quantas vezes você manda uma mensagem de salvação para o seu filho? Quantas vezes você liga para o seu filho falando que Deus o ama, que Deus o corrige? Então é necessário que cumpramos a nossa missão. Para a nossa conclusão, eu chamo a alertar novamente, porque nos dias dos apóstolos, havia um homem, que a Bíblia não dá nome para ele, como eunuco. Ele está lendo o profeta Isaías, mas Jesus já havia sido nascido, crescido, morto e ressuscitado. E esse homem, lendo Isaías, ainda não compreendia. E Deus revelou a Filipe, e ele correu até esse eunuco e explicou toda a palavra de Deus. Por isso, para você pai, para você mãe, para você avó, ainda há tempo de pregar a palavra de Deus para o seu filho. Se você não teve oportunidade de fazer isso na infância, faça isso agora. Se você, jovem, não teve esta palavra na sua infância, Timóteo recebeu de Paulo e ele cumpriu a sua missão. Você que está ávido aí por uma profissão, busque também estar ávido pela palavra de Deus. Tem um jovem aqui que está me olhando ali, ele é professor de educação física. A gente não se esmera tanto para passar numa prova, para buscar o ápice, o limite do nosso corpo físico. E por que não fazemos isso com a palavra de Deus? Conhecer cada vez mais, buscar cada vez mais entender a palavra de Deus e decorrer pelos profetas, pelos salmos, pelos evangelhos, pelas cartas de Paulo. E olhando os ensinos de Paulo, ele dirigia uma carta para Timóteo, para Filemon, para as igrejas, ele não abandonou nenhuma. Usando aqui, eu espero que isso não se cumpra em breve, mas o nosso pastor, quando Deus o chamar para um outro campo, daqui a alguns anos, ele mandar uma carta para os jovens dessa igreja e ter um relato que eles continuam sendo exemplos de fé, para que os pais e as mães aqui presentes recebam a mesma informação que você, como avô, como mãe, como pai, ensinou o seu filho no caminho do Senhor. Que privilégio é de um pastor, de um presbítero, ver seus filhos serem batizados, seus netos, e depois os casar. Pastor, acho que já teve esse privilégio de casar suas ovelhas novas. Isso é um privilégio, e que Paulo, Everson, também tem esse privilégio, mas é papel seu cumprir essa missão. Por isso, concluo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Timóteo cumpriu a sua missão, por isso está aqui relatado, por isso está aqui escrito. Mas esse texto aqui não é para quem quer ser ministro, para quem quer ser pastor, para quem quer ser diácono, para quem quer ser presbítero. Aqui está registrado os princípios do Evangelho, aonde uma família que conhece a palavra de Deus, ela ensina seu caminho ao filho aonde ele deve andar, para mesmo quando ele estiver moço não se desviar. Mas meu filho desviou, meu filho está longe da presença de Deus. Ainda você está recebendo essa mensagem hoje, você ainda continua tendo seu papel. Não é assim que o mundo diz, que mãe é mãe o tempo todo? Que pai e mãe é quem cria? E se você é avó e está criando seu filho e seu neto, você ainda tem essa responsabilidade. Eu creio que nenhuma mãe vai negar um alimento para seu filho. E a Bíblia também fala sobre isso. Mesmo que uma mãe negue alimento ao seu filho, o amor de Deus não vai ser deixado.
E por que você tem negado isso ao seu filho? A palavra de Deus. Então, que você possa receber essa palavra e que a Bíblia seja a verdade absoluta dentro do seu lar. Que você ensine o seu filho, desde pequeno, em tudo que você puder, mas que não abra a palavra de Deus. Para os avós aqui presentes, não dê só gostosuras para o seu filho, mimos, carinho, deixar fazer arte. Ensina a palavra de Deus para ele, que até as artes dele vai ser menos intensas. Traga ele à igreja, leve ele para a palavra de Deus, aplique no coração dele o tempo todo, fazendo lá um biscoitinho, fazendo uma atividade, pintando, cuidando de uma florzinha, nas atividades lá, brincando com ele. Ensina a palavra de Deus, para que você, jovem, torne-te modelo e padrão para os fiéis. Que o Senhor abençoe a tua palavra lida e continue aplicando os nossos corações. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, a tua palavra foi inspirada a homens e chegou até os nossos dias. Por isso somos gratos ao Senhor, que temos a revelação da palavra de Deus e a iluminação de entendê-la e aplicar aos nossos corações. Por isso, ó Pai, coloque em nós, ó Pai, o desejo de fazer isso aos nossos filhos continuamente. Que eles, Pai, venham desfrutar do privilégio que é ser chamados filhos de Deus. Que eles não venham se desviar dos teus caminhos, mas que eles venham se espelhar em nós como pais, como mães, como avós, e que sejamos padrão de fé. Ó Pai, corrija-nos se temos falhado em alguma coisa. Nos dê tempo, nos dê oportunidade, quer seja fora de tempo, quer seja fora de oportunidade. Temos o exemplo de Jó, que à noite se levantava e oferecia sacrifício, caso seus filhos tivessem pecado contra o Senhor. Que sejamos zelosos pela saúde física e espiritual dos nossos filhos, que buscamos, ó Pai, dar a eles o melhor, que é a palavra de Deus. Que não sejamos negligentes. Por isso habilita cada pai aqui presente, cada mãe aqui presente, a cumprir o seu papel. Que a Bíblia seja o centro da família cristã. Por isso, ó Pai, abençoe os nossos jovens. Os habilite, ó Pai, para seguir os seus passos neste mundo, a constituir famílias segundo os propósitos do Senhor, mas que eles sejam alimentados, instruídos pela palavra de Deus, e que eles sejam habilitados para toda boa obra, e que toda essa boa obra venha glorificar o nome do Senhor. Por isso eu te peço que consagre os nossos filhos, as nossas filhas, os jovens dessa igreja, para que eles sejam habilitados pela obra do Senhor. Por isso eu faço por mediação de Cristo Jesus hoje e sempre. Amém. Encerramos a transmissão. Que Deus esteja abençoando a todos que nos ouvem. E teremos um aviso pelo nosso pastor na condução da assembleia para o próximo domingo.